Você já sentiu que não importa o quanto você tente, há algo que sempre parece escapar de suas mãos? Como se quanto mais você insiste em fazer a vida obedecer aos seus planos, mais tudo se decompõe. Como se os fios fossem afrouxados um a um, justamente quando você pensava que tudo finalmente se encaixaria perfeitamente. É aquela sensação sutil, mas persistente, de tentar segurar a água entre os dedos, de querer amarrar o vento, de segurar um rio que se recusa a ser domado. E então vem o pensamento inevitável, aquela pergunta que desliza como uma sombra em sua mente. Há algo errado comigo? Será que me falta força de vontade, mais disciplina, mais coragem? Ou o problema é que eu ainda não lutei o suficiente? Durante anos, você pode ter acreditado que a única maneira de alcançar o que deseja é através da força, do impulso constante, do sacrifício excessivo. Que quanto mais você se esforça, quanto mais você desiste de si mesmo, quanto mais você controla cada passo, mais perto você estará de alcançá-lo. E, no entanto, algo dentro de você não para de doer, como uma rachadura silenciosa que cresce quando ninguém está olhando. E é lá, bem nesse sussurro interior de exaustão e confusão, que talvez comece uma nova maneira de ver tudo isso. Um olhar menos barulhento, mais profundo, mais sintonizado com aquele ritmo secreto que vive por baixo das suas urgências e dos seus objetivos. Um ritmo que não segue relógios externos, mas pulsa das profundezas da sua alma. Carl Gustav Jung, aquele incansável explorador do inconsciente humano, disse que o que realmente pertence a você não precisa ser forçado, que existe um tecido invisível, quase imperceptível, que conecta seu ser mais autêntico com os eventos, pessoas, lugares e momentos que estão destinados a tocar sua vida de maneira significativa. Ele chamou essa dança sem lógica aparente, mas cheia de significado profundo, de sincronicidade. E é através dessa sincronicidade, que não é fabricada, mas revelada, que a vida começa a trazer-lhe o que é seu, não como uma recompensa pelo seu esforço desesperado, mas como uma espécie de retorno inevitável ao que sempre lhe pertenceu por essência. O desafio de uma cultura que glorifica a luta. Mas aceitar essa ideia é como andar contra tudo o que nos ensinaram desde pequenos. Vivemos em uma cultura que glorifica a luta constante, que transforma a competição em valor supremo, a exaustão em virtude, a produtividade em identidade. Fomos treinados para medir nosso merecimento pelo quanto sofremos, quanto suportamos, quanto sacrificamos de nós mesmos. Eles nos dizem incansavelmente que se você não conseguir é porque não quer o suficiente, porque não está fazendo todo o possível, porque outra pessoa, mais forte, mais rápida, mais corajosa, virá antes de você e levará o que deveria ser seu. E no meio de todo aquele barulho ensurdecedor, esquecemos algo essencial. O tempo da alma não responde a essa lógica. A alma não corre desesperadamente. A alma não clama para ser ouvida. A alma não compete por seu lugar no mundo. Ele se move em espirais, em ciclos, em estações internas que nem sempre coincidem com as demandas do calendário ou com os relógios do mundo. Jung disse que a alma tem um propósito próprio e que não atrai o que o ego deseja desesperadamente, mas o que realmente precisa para florescer em seu potencial máximo. E às vezes o que você mais quer com sua mente não acontece, não porque você não merece, mas porque ainda não é a hora. Ou porque, no fundo, esse desejo não está alinhado com onde sua alma precisa ir para cumprir seu propósito mais autêntico. Quando você começa a entender isso de dentro, não como uma ideia bonita que soa bem na teoria, mas como uma verdade vivida e sentida no corpo, algo profundo começa a se transformar. Mude sua relação com a espera, com os silêncios, com os nãos que a vida lhe apresenta. Isso muda a maneira como você lida com o controle, o adiamento, a aparente estagnação. Porque não se trata mais de se render passivamente ou resignar-se derrotado. Trata-se de aprender a confiar. Não uma confiança passiva que espera sem fazer nada,
mas uma confiança ativa e espiritual que é cultivada a partir das profundezas do seu ser e que permite que você se mova em harmonia com forças maiores do que sua vontade individual. A arte de habitar seu próprio processo. E quando essa confiança começa a se enraizar dentro de você, o desejo de demonstrar, de correr, de controlar tudo a qualquer custo começa a se dissolver. E em seu lugar nasce algo novo, uma certeza silenciosa, uma calma suave que lhe diz que o que é seu, o que é verdadeiramente para você, já está a caminho. E enquanto isso acontece, você aprende a habitar seu próprio processo. Você aprende a ser, não a perseguir desesperadamente. Você aprende a crescer, não a se apressar. Você aprende que não está sendo punido pelo que não vem, mas preparado. Que a vida não segue o caminho errado, apenas espera o momento exato para revelar a você o que sempre foi reservado para você. Mas essa preparação, esse tempo intermediário entre o que se deseja e o que finalmente se manifesta, costuma ser o trecho mais delicado do caminho. É lá que muitas vezes sentimos que estamos perdendo o rumo, que estamos sendo esquecidos pelo destino, que nossos esforços se tornam invisíveis e nossas orações parecem saltar contra um céu mudo. É nesse intervalo que o ego se torna desesperado, onde a mente começa a fabricar histórias de fracasso, de inadequação, de abandono. Mas a alma está em silêncio. Ela sabe que tudo o que realmente vale a pena leva tempo e que o verdadeiro propósito não se revela no meio do barulho, mas no centro do aparente vazio. E é precisamente nesse vazio que se dá uma das transformações mais profundas. Porque quando a vida te deixa sozinho consigo mesmo, sem certezas, sem aplausos, sem progresso claro e mensurável, ela te convida a olhar para dentro com uma honestidade que raramente nos permitimos. Mostra-lhe seus apegos mais profundos, seus medos mais antigos, suas feridas ainda abertas. E isso não é um castigo, é uma limpeza sagrada, uma poda necessária, um processo sagrado de nudez interna que desmonta o que não vibra mais com você, não para puni-lo, mas para devolvê-lo à sua essência mais pura. O caminho da individuação. Nesse lugar, onde você não pode mais se esconder atrás de seus papéis sociais ou de suas máscaras perfeitamente construídas, você descobre quantas vezes confundiu amor com necessidade, sucesso com aprovação externa, desejo autêntico com vazio interno que precisava ser preenchido. Você percebe como tentou se encaixar em lugares que nunca foram feitos para você, como forçou relacionamentos que só o fizeram encolher, como se vendeu em pedaços para sentir que pertencia a algo. E essa percepção, por mais dolorosa que possa ser inicialmente, é a porta de entrada para um novo tipo de liberdade. A liberdade de não ter mais que trair a si mesmo para ser aceito. Jung chamou esse processo de retorno a si mesmo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, além das expectativas, mandatos, roteiros herdados. É um processo que não acontece de uma só vez ou em linha reta. É uma jornada que se desenrola, que exige coragem, que o obriga a deixar para trás versões de si mesmo que não o representam mais, mesmo que tenham sido úteis no passado. É a jornada mais corajosa que existe porque não tem mapa externo para seguir. O único norte que você pode seguir é a voz de sua alma. E essa voz não grita desesperadamente, ela sussurra sabiamente. E, no entanto, quando você começa a viver a partir dessa autenticidade recém-descoberta, tudo muda. Não imediatamente, não como uma revolução espetacular, mas como um ajuste fino que é gradualmente restabelecido. Você começa a perceber que as sincronicidades aumentam, que as pessoas certas chegam sem que você as procure, que certas portas se abrem sem que você tenha batido, que alguns caminhos se revelam justamente quando você parou de persegui-los ansiosamente. E não é mágica, é coerência, é ressonância, é a vida respondendo ao seu estado interior. Porque o universo não responde ao que você diz que deseja, ele responde ao que você é em sua essência mais profunda.
a transformação do amor. E quando você é verdadeiro, tudo o que não é verdade começa a desaparecer. Pode doer no começo. Perder o que não era realmente seu pode parecer uma perda, mas na verdade é um ato de profundo amor da vida para você. É como se o destino dissesse: você não precisa mais fingir, você não precisa mais se debruçar sobre o que o torna anão. Agora, você pode se permitir receber o que realmente vibra com você. E então, algo dentro de você muda fundamentalmente. Não há mais tanta urgência, não há mais necessidade de correr. Aprende-se a esperar, mas não por passividade resignada, mas por presença ativa, por aquele lugar onde se sabe que até o silêncio faz sentido, que a pausa também é uma linguagem, que o espaço entre o que vai e o que chega está cheio de ensinamentos invisíveis, e que você não está perdendo seu tempo, você está sendo moldado, você está sendo sintonizado, você está sendo semeado. À medida que essa nova maneira de ouvir se aprofunda dentro de você, um tipo diferente de silêncio começa a surgir. Não é aquele silêncio desconfortável, cheio de vazio ou ausência. É um silêncio cheio de presença, de substância invisível. É como se algo sagrado começasse a se aninhar em espaços que antes conheciam apenas um silêncio ansiedade. fecundo que não esmaga, que não assusta, mas acolhe. Um silêncio que, longe de ser um castigo, torna-se uma forma de contenção interna. Uma pausa sagrada, onde você pode finalmente ouvir o que sua alma está querendo lhe dizer há muito tempo. E o que ela diz nem sempre é confortável, mas é sempre verdade. É nesse espaço de quietude que você começa a reconhecer quantas vezes tentou se encaixar em lugares que o encolheram. Quanto de si mesmo teve que esconder para não ser rejeitado, quantas vezes confundiu afeto com necessidade, desejo com fuga, conexão com dependência. O retorno à autenticidade. E não há culpa nisso. Apenas uma terna compreensão de que você fez o melhor que pôde com a consciência que tinha na época. Mas agora você não está mais no mesmo lugar. Agora há uma mulher dentro de você que passou por noites escuras e não saiu da mesma forma. Ela saiu mais ela mesma. E quando uma pessoa começa a ser mais ela mesma, o mundo ao seu redor também muda. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Alguns relacionamentos são transformados, outros são naturalmente dissolvidos. Alguns caminhos se estreitam, outros se abrem sem que você os tenha pedido, porque a coerência interior tem um poder que não precisa ser explicado, apenas se manifesta. E quando você não está mais perseguindo o que não ressoa com você, a vida para de responder a você com frustração. Em vez disso, começa a enviar-lhe sinais, encontros, reflexões que o confirmam. Você está no caminho, está retornando a si mesmo. Então, algo se alinha profundamente. Você não vive mais da urgência, mas da presença. Você não exige mais que as respostas venham imediatamente, porque entende que algumas respostas precisam amadurecer dentro de você antes de se manifestarem externamente. Você não se apressa mais em preencher as lacunas porque sabe que o vazio também tem sua função, e é nesse espaço que o novo começa a germinar. O verdadeiro. Aquilo que não precisa ser perseguido porque já está em sintonia com você. A magnetização da autenticidade. Há algo profundamente transformador que acontece quando você para de correr atrás do que não é entregue e começa a caminhar com você. Essa decisão íntima e silenciosa muda completamente a energia que você emite, porque você não está mais tentando convencer a vida a lhe dar algo. Você não está mais implorando a existência para notá-lo. Agora é você quem percebe a si mesmo. E essa presença, essa maneira de habitar a si mesmo com honestidade, torna-se magnética, não por sedução calculada, mas por pura autenticidade. É aí que as sincronicidades se tornam mais aparentes. Você começa a cruzar caminhos com pessoas que refletem de volta para você, não as velhas feridas, mas as novas versões de você. Você encontra mensagens que chegam exatamente quando você mais precisa,
com portas que se abrem sem tê-las tocado, com certezas que não vêm da razão, mas de uma voz interior em que você finalmente confia. E você não precisa explicar porque algo em seu corpo sabe disso. Há um assentimento invisível, uma serenidade que você não conhecia antes, como se algo dentro de você estivesse dizendo: acabou. E esse aqui não é um destino específico, mas um estado, um modo de caminhar, um modo de olhar a vida que não se baseia mais na necessidade, mas na escolha consciente. Agora, você não escolhe mais entre o medo de ficar sozinho, a urgência de preencher um vazio, a ansiedade de atender às expectativas externas. Agora você escolhe a partir da clareza, do discernimento que nasce de ter sido perdido, mas de ter encontrado a si mesmo. E isso muda tudo, porque quando você escolhe a partir da clareza, você sabe quando seguir em frente e quando deixar ir. Você sabe quando insistir e quando se retirar. Você sabe que existem lutas que não valem o preço da sua paz e que nem tudo o que você quer é necessariamente o que você precisa. A nova frequência do amor. Você aprende a não confundir intensidade com amor ou presença com reciprocidade. Você aprende a diferenciar entre o que brilha superficialmente e o que realmente ilumina, porque você não é mais guiado por promessas vazias, mas por uma vibração autêntica. E essa vibração, essa frequência que você agora emana sem perceber, seleciona para você. Você não precisa mais decidir sozinho. Sua energia assume o controle, afasta o que não ressoa mais, o que costumava doer, mas hoje simplesmente não se encaixa, e aproxima o que faz, o que nutre, o que se alinha. Às vezes é sutil, às vezes é radical, mas é sempre preciso. Como se todo o universo começasse a responder a essa nova versão de você que finalmente é lembrada em sua totalidade. E quando você começa a viver a partir dessa plenitude silenciosa, você percebe que o amor verdadeiro, não se parece mais com o que você imaginou. Não chega mais como um redemoinho que varre e deixa detritos emocionais. Não queima mais por falta ou acende incêndios que consomem. Agora, o amor vem de uma maneira diferente, como água clara, como terra firme, como um vento suave que acaricia em vez de tremer. Não grita, não exige, não devora. O amor que vem quando você já está com você, não vem para completá-lo, mas para acompanhá-lo. E o mais surpreendente é que quando você está inteiro, não precisa mais do outro para salvá-lo, porque não está mais na posição de implorar por presença, atenção ou carinho. Você não desiste mais de suas partes mais profundas, esperando que alguém as valorize, porque você já aprendeu a valorizá-las por si mesmo. Isso muda radicalmente seus relacionamentos. Você não está mais procurando alguém que faça você se sentir vivo, porque você já está vivo. Agora, você compartilha o que você é, não o que lhe falta. E essa maneira de ser tão diferente também transforma a maneira como você vê o sucesso, o propósito, a realização. Sucesso da coerência. Você começa a entender que não se trata de acumular conquistas ou provar seu valor com resultados. Trata-se de viver coerentemente, alinhando o que você faz com o que sente, encontrando significado mesmo nas pequenas coisas, porque você parou de medir seu valor pelo visível e agora o reconhece nas profundezas. Você não precisa mais de tanto reconhecimento externo porque começou a habitar seu próprio olhar. Já não dependem dos aplausos alheios para validar o seu caminho, porque sabem que cada passo que deram foi parte de uma viagem sagrada que nem sempre foi compreendida pelos outros, mas que agora faz todo o sentido para você. Essa fidelidade a si mesmo, mesmo quando ninguém mais a entende, é uma das formas mais puras de amor próprio. A partir desse lugar, você começa a criar um novo mundo, mais lento, mais verdadeiro, onde você pode respirar sem ter que correr, onde você pode fazer uma pausa sem se sentir culpado. Um mundo em que suas decisões não vêm do dever, mas do desejo. E esse desejo não nasce mais do ego, mas da alma.
É um desejo sereno e maduro que não exige realização imediata, mas que não cessa de se mover na direção do que ressoa com a sua verdade. Reconciliação com sua história. E é nesse mundo novo, mais lento, mais seu, que você começa a perceber quantas vezes viveu preso em narrativas que não eram suas. Histórias herdadas, expectativas familiares, mandatos culturais que você inadvertidamente assumiu como seus. Caminhos que percorreram por dever, por medo, por necessidade de pertencer. Mas agora, com uma nova consciência, você pode olhar para trás e olhar com compaixão para essas escolhas. Não por julgamento, mas pelo entendimento de que todos eles fizeram parte do processo que os trouxe até aqui. Porque existe um tipo de liberdade que não se consegue rompendo com tudo, mas sim reconciliando-se com quem foste, honrando cada versão de ti que, apesar de imperfeita, fez o que pôde com as ferramentas que tinha. Toda vez que você ficava quieto por medo de deixá-lo desconfortável, toda vez que você dizia sim quando queria dizer não, toda vez que você cedia para não perder alguém, tudo isso fazia parte da jornada. Você não era fraco. Você era humano. E reconhecê-lo sem censura é o que permite que você se transforme com ternura. E a partir dessa ternura em relação à sua história, você começa a construir algo diferente. Não se trata mais de se consertar, se corrigir, mudar tudo o que você é para ser melhor. Trata-se de integrar, de aceitar todas as suas partes, mesmo aquelas que você rejeitou anteriormente. Suas dúvidas, suas contradições, suas feridas. Todos eles também pertencem a você, não como cargas, mas como portas. Porque cada sombra que você abraça se torna uma parte recuperada do seu poder. E esse poder, longe de dominar, começa a se sustentar. Essa é a beleza deste momento, que você não precisa mais se transformar em outra pessoa para merecer o que deseja. Você só precisa ser profundamente você. E o que parece simples é, na verdade, um dos atos mais corajosos que existem. A revolução silenciosa. Porque ser você mesmo em um mundo que constantemente pede que você se adapte é uma forma de revolução silenciosa. É dizer à vida: estou pronto para receber, mas não a qualquer preço. Estou pronto, mas da minha verdade. E é quando você habita essa verdade sem ruído, sem demonstrações, que o autêntico começa a encontrá-lo. Não porque você o buscou desesperadamente, mas porque, ao se tornar quem você realmente é, você abriu a porta para que o que é para você também possa reconhecê-lo. Há uma paz muito particular que começa a se estabelecer quando você para de tentar controlar cada passo do caminho. Não é uma paz que nasce de ter tudo resolvido ou de saber exatamente o que está por vir. É uma paz que vem de ter deixado de lado a necessidade de prever, de antecipar, de ter certeza de que nada vai dar errado, porque você entende no fundo que mesmo que algo não saia como o esperado, não será um erro, mas uma parte necessária do processo. E essa compreensão relaxa você, traz você de volta ao corpo, traz você de volta ao agora. E nisso agora, sem expectativas tão rígidas ou demandas tão severas, é onde mais milagres podem ocorrer. Não porque você está fazendo algo extraordinário, mas porque você está realmente presente, porque você não está mais fugindo de si mesmo ou perseguindo algo lá fora. A presença transformadora. Você está aqui, vivendo cada momento com os olhos da alma abertos, não se anestesiando com objetivos futuros, não se enredando em velhos ressentimentos, apenas sendo. E que ser pleno, honesto, simples, é profundamente transformador. Quando você para de tentar provar seu valor, a coragem começa a emanar de você naturalmente. Você não precisa mais dizer, olhe para mim, porque o brilho de sua coerência se torna visível mesmo em silêncio. Você não precisa mais correr para alcançar o que os outros lhe disseram que é o sucesso, porque agora você sabe que o verdadeiro sucesso é ser capaz de olhar para o seu reflexo e sentir orgulho de quem você é, não do que você alcançou.
Você parou de viver de acordo com aplausos. Agora, você vive de acordo com sua paz. E essa paz se torna o filtro. O que o perturba, o que desarmonia, o que agita desnecessariamente, não entra mais. Não porque você rejeita a vida, mas porque você aprende a escolher de outro lugar. Você não se compromete mais com o que não o honra, você não fica mais onde não pode ser você. Você não tem mais laços que o quebram por dentro. E isso não é egoísmo, é dignidade. É saber que você merece estar onde pode se expandir, não apenas onde pode sobreviver. O novo ritmo de vida. Esse discernimento gentil, mas firme, começa a organizar seu ambiente de uma maneira diferente. Você começa a se cercar de pessoas com quem pode estar sem ter que explicar, com quem pode compartilhar silêncios sem desconforto, com quem pode abrir sua alma sem medo de julgamento, porque aprendeu a dar isso primeiro a si mesmo: espaço, escuta, compreensão. E quando você faz isso consigo mesmo, você faz com os outros. E então tudo se torna mais humano, mais real, mais gentil. E quando a vida começa a adquirir esse ritmo mais orgânico, mais compassivo, você descobre que esperar não é mais um tormento, porque agora você entende que não está esperando por falta, mas por preparação. Você não experimenta mais a pausa como punição, mas como contenção. Você não experimenta mais o ainda não como uma negação, mas como uma promessa silenciosa do que está se formando. Algo dentro de você sabe que as coisas não estão paradas, elas estão amadurecendo. E essa consciência muda completamente sua relação com o tempo. Você não corre mais atrás do que escapa. Você não bate mais em portas que não abrem. Você não implora mais por sinais onde há apenas silêncio. Porque compreendem de um lugar profundo que tudo o que é para vocês virá no momento exato, nem antes nem depois. E que sua única tarefa real é manter sua verdade nesse meio tempo, vivê-la, incorporá-la, cuidar de sua energia como quem cuida de um fogo sagrado, sem deixá-lo ser extinto pela ansiedade, sem permitir que seja consumido pela ira dos Maturação outros. interna. Isso não significa que você não tenha dúvidas. Haverá dias de sombra, haverá momentos de cansaço, mas mesmo nesses dias escuros, você não é mais o mesmo, porque construiu dentro de si um lugar onde pode descansar, mesmo quando fora tudo parece incerto. Você aprendeu a fazer seu próprio abrigo, a se segurar, a ouvir a si mesmo com ternura quando a mente clama. E esse autocuidado profundo é o que permite que você continue sem quebrar. É o que transforma cada queda em uma nova raiz. E é a partir dessas raízes que tudo começa a florescer aos poucos, quase sem fazer barulho. Não como aquelas explosões brilhantes que você estava procurando antes, mas como uma luz suave que se filtra pelas rachaduras, como um novo sopro que se esgueira pelas rachaduras do peito. E você percebe, a transformação nem sempre parece uma revolução, às vezes parece uma respiração mais profunda, como uma nova maneira de olhar para o mesmo céu, como uma certeza silenciosa que sussurra: você está bem, mesmo aqui. Porque agora você sabe que não precisa de mais provas de que o que é para você virá. Você não precisa de garantias ou garantias externas. O que você precisa, e agora você tem, é presença. E quando você habita seu presente com essa qualidade de atenção, com essa disposição de ver, sentir, receber, a vida se abre. Não porque tudo muda lá fora, mas porque você mudou por dentro e agora pode finalmente ver.